Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Empresa de investimento sobe oferta pela base do São Paulo e pressiona Marinakis nos bastidores. Marinakis tem concorrência nos bastidores. O presidente Júlio Casares busca um parceiro em busca de revelar mais jogadores na base de Cotia. Vale lembrar que o São Paulo acaba de vencer a Copinha contra o Corinthians e bateu o rival por 3-2. O conselho do São Paulo seria contra a venda de uma porcentagem da base para Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e outros times europeus. Contudo, Casares tinha conversas avançadas com o bilionário grego. Contudo, o acordo ainda não foi colocado no papel e, segundo Jorge Nicola, o grupo de investimentos Galápagos subiu a oferta e entrou na briga pela compra de uma porcentagem da base são paulina. Gestora de investimentos melhorou as condições de negócio. A Galápagos já é parceira do tricolor no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIC, que é uma espécie de empréstimo financeiro para substituir as dívidas do clube com bancos. A Gestores de Investimentos melhorou as condições do negócio ao presidente Júlio Casares pela compra da base do clube paulista. Isso pressiona Evangelos Marinakis nos bastidores. Acordo com bilionário grego vai melar? De acordo com a apuração de Jorge Nicola no site R7, as conversas do São Paulo com o dono do Olympiacos tinham avançado bem no fim do ano passado, mas ainda falta o sim do magnata grego. O problema é que o empresário ainda não respondeu e deixa a impressão no Morumbis que pode voltar atrás no acordo. Ele tinha se comprometido a investir US$100 milhões nos próximos 5 anos em contratações de atletas na base. Em troca, o magnata europeu teria 25% em vendas de atletas e esse valor subiria com o passar do tempo. O contrato seria de 10 anos. Foi até cogitado que o empresário investisse no time principal do tricolor. Lucas e Oscar comandam vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians. Confira. A chuva e o primeiro tempo do majestoso. O clássico entre São Paulo e Corinthians prometia entregar vários ingredientes a mais. Com uma forte chuva na capital paulista, a arbitragem optou por adiar o começo do jogo em 2 vezes. Antes marcado para as 18h30, o majestoso iniciou às 19h30. Mas quando a partida estava prestes a começar, a chuva parou e deu espaço para um clássico muito pegado em um gramado molhado. O São Paulo começou melhor, dominando o confronto e tentando criar pela direita. Já o Corinthians buscava pelo alto. E foi assim que quase o Timão abriu o placar. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, Kaká cabeceou e Rafael salvou o tricolor na chance mais perigosa da primeira etapa. Chuva de golaços no Morumbi. E se o primeiro tempo mostrou a garra e disposição dos jogadores no clássico, a segunda etapa reservou a qualidade técnica. Logo aos 4 minutos, Oscar cobrou escanteio para Lucas cabecear e abrir o placar no Morumbis. Quase na sequência, Oscar finalizou no ângulo de Hugo, que salvou o Corinthians. Inflamados pela torcida, o São Paulo foi para cima e aproveitou o momento. Aos 11 minutos, Luciano recuperou a bola pela direita e deu um belo passe para Oscar. De dentro da área, o meia bateu bonito para ampliar, fazendo o estádio e o técnico Zubeldia irem à loucura. Vendo tudo isso, o Corinthians queria voltar para o jogo. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa do São Paulo afastou. A bola sobrou para Josef Martinez que da entrada da área, mandou no ângulo de Rafael para diminuir o marcador. Lucas faz gol de placa para decidir. Porém a alegria e empolgação corintiana durou pouco. Na saída de bola, Lucas tabelou com Caleri na entrada da área. Driblou os 2 zagueiros do Corinthians e deu um toquezinho para tirar de Hugo Souza e fazer o Morumbis ir abaixo. Após o terceiro gol do São Paulo, o técnico Ramon Dias tentou fazer com que o Corinthians ficasse mais ofensivo, mas o time pouco criava. Aos 24 minutos, Ramalho cabeceou depois de falta cobrada para dentro da área, mas Rafael salvou. Já o tricolor, na frente do placar, controlou o jogo e via o seu rival sem criatividade para incomodar. Ao som de olé, o São Paulo dominou e esperou o apito final para comemorar mais uma vitória. Lucas Moura comemora gols e vitória do São Paulo no clássico. Elenco muito qualificado. Com golaço de Lucas Moura, São Paulo vence o Corinthians pelo Paulistão. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 neste domingo 26, no Morumbi, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, o tricolor paulista quebrou a invencibilidade do rival, que vinha com 100% de aproveitamento na competição. Os gols do São Paulo foram marcados por Oscar e Lucas Moura, este último balançando as redes 2 vezes.
O segundo gol de Lucas foi uma obra-prima, com direito a dribles em sequência e finalização precisa na saída do goleiro Hugo Souza. A vitória consolidou o time de Luiz Zubeldia como um dos favoritos no torneio e mostrou o entrosamento entre os principais jogadores da equipe. Lucas elogia o quarteto mágico. Após a partida, Lucas Moura destacou a qualidade do quarteto ofensivo formado por ele, Luciano, Oscar e Caleri. Muito feliz, o quarteto tem jogadores de qualidade, mas para ele funcionar, a equipe também tem que ter muita qualidade, e temos isso, afirmou. O camisa 7 ressaltou o potencial do elenco e a necessidade de manter o foco. Temos um elenco muito qualificado, muito competitivo, estamos buscando a melhor forma. É só o terceiro jogo na temporada. Continuar trabalhando, pezinho no chão para colher bons frutos ao fim da temporada, completou. O desempenho do quarteto foi fundamental para superar o Corinthians e garantir a vitória diante da torcida, já que o outro gol da equipe foi marcado por Oscar, o golaço e a galeria de momentos marcantes. Lucas também comentou sobre seus gols na partida, especialmente o segundo, que arrancou aplausos do Morumbi. O segundo gol foi óbvio, muito bonito pela jogada inteira, mas gosto bastante do primeiro gol, em que acerto o tempo de bola de maneira muito bonita, explicou. O jogador ainda destacou sua admiração por gols de cabeça, apesar de não ser um atacante típico. Não tenho tantos gols quanto alguns atacantes, mas tenho alguns bonitos e hoje sem dúvida os dois entram para a galeria dos gols bonitos, finalizou. São Paulo x Corinthians tem quarteto mágico tricolor e retorno de Hugo Souza no timão. Tudo sobre o majestoso. O bicho vai pegar neste domingo 26, para o clássico São Paulo e Corinthians, às 18h30, no estádio Morumbis. O primeiro majestoso de 2025 acontece pela quarta rodada do Paulistão e o Bolavip Brasil transmite o minuto a minuto. Pelo lado do tricolor, o time vem de uma vitória por 1-0 sobre Guarani, na última quinta-feira 23. Em um jogo que foi celebrado pela estreia de Oscar em um jogo oficial. E para o confronto contra o rival, quem deve estrear é o lateral esquerdo Enzo Dias, que foi apresentado recentemente. Pelo outro lado, o Corinthians também vem de vitórias no Campeonato Paulista. Vencendo as duas primeiras por 2-1, o timão acumula 10ª vitórias seguidas. Para o confronto deste final de semana, o alvinegro deve contar com diversos retornos importantes. Preparação dos elencos de São Paulo e Corinthians. Pelo lado do São Paulo, não há nenhum desfalque e o time tem tudo para repetir a escalação usada contra o Guarani. Assim, o Zubeldia deve utilizar Oscar, Luciano, Lucas Moura e Caleri como a linha de frente do ataque do time. Pelo lado do Corinthians, o técnico Ramon Dias deve dar fim ao plano de rodar o elenco e deve lançar força máxima contra o rival. O primeiro destaque é Hugo Souza, que retorna após dar vaga a Matheus Donelli nas 3 primeiras rodadas do estadual. Mais à frente, André Ramalho, Kaká Carilo e Yuri Alberto também deve começar jogando. Por outro lado, a principal baixa é o meia argento Rodrigo Garro. Tratando uma lesão no joelho, o jogador ainda não tem previsão de retornar nesta temporada. Prováveis escalações. Com força máxima, o São Paulo deve ter Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas, Luciano e Oscar, Caleri. Técnico, Luiz Zubeldia. Já o Corinthians joga com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico, Ramon Dias. Vampeta elogia Luciano antes de São Paulo 10º Corinthians, mas ressalta, enche o saco da arbitragem. Luciano recebe comentário de Vampeta antes de São Paulo 10º Corinthians. No começo da noite deste domingo 26, às 18h30, horário de Brasília, o São Paulo terá o primeiro clássico de 2025. O Morumbi será palco do majestoso contra o Corinthians, única equipe 100% no Campeonato Paulista até agora. O tricolor paulista vai com força máxima para buscar uma vitória contra o seu maior rival e dessa forma, Zubeldia definiu a escalação para o clássico. Em caso de vitória, a equipe pode assumir a liderança do grupo C mesmo com um jogo a menos. Um dos destaques do time é Luciano. Foi dele o gol na vitória contra o Guarani, na última rodada. Inclusive, um ex-jogador que é ídolo do rival do tricolor acabou comentando sobre o camisa 10. Trata-se de Vampeta. Comentarista elogia atacante, mas faz ressalva. Hoje comentarista, o ex-atleta disse que o jogador do clube paulista faz bastante gol, mas ressaltou que o seu temperamento muitas vezes é um problema para a arbitragem durante as partidas. O Luciano dá os chiliques dele, mas faz gol.
O problema do Luciano é encher o saco da arbitragem. Iniciou o pentacampeão mundial em 2022 com a seleção brasileira, antes de falar de outro atacante. E vamos ver como o Caleri volta das lesões. Vai ser um SPFC interessante para a temporada, completou Vampeta, deixando claro que está curioso para ver o rendimento do tricampeão mundial em 2025. Por fim, ele ainda acrescentou sobre as opções que Zubeldia tem. O SPFC tem a volta do Pablo Maia, a renovação de contrato do Luiz Gustavo, o Alisson voltando. Fica um São Paulo mais forte com a chegada do Oscar. Mas o Zubeldia vai ter trabalho, porque o Ferreirinha estava jogando muito na temporada passada, finalizou. Tricolor defende tabu contra rival. Vale salientar que o SPFC não perde para seu rival há 5 jogos. A última vez foi no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2023, quando o Corinthians venceu por 2-1. Mas o São Paulo se classificou para a decisão e foi campeão. No último encontro, o Tricolor venceu por 3-1, pelo Brasileirão do ano passado. E você, torcedor? O que você acha da declaração de Vampeta do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.